Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal. Hoje eu vou explicar para você como é que nós classificamos os verbos com base na conjugação. Então, esta aula é uma aula sobre classificação verbal, um assunto delicioso, ó, coisa linda que você aprende sempre que estiver estudando comigo aqui, né? Lógico. E é claro, você também aprende no método Jamilk. Vamos entender um pouquinho então sobre a classificação dos verbos em relação à conjugação? Quando nós estamos pensando na conjugação, observamos o comportamento dos verbos pela raiz, ou seja, como é que a raiz desse verbo está se comportando ao longo da conjugação. E a partir dessas observações, nós conseguimos tirar ótimas conclusões. E é o que eu vou explicar para você nesta pequena aula. Olha só, o primeiro tipo de verbo que nós vamos estudar é o que nós vamos chamar de verbo regular. Pablo, por que recebe esse nome regular? Tem tudo a ver com régula. Régula ou regra. Regular é o verbo que segue. Ele segue uma regra. E que regra é essa, Pablo? A sua raiz se mantém inalterada durante a conjugação do verbo, certo? Então, se você analisar aí um verbo como o verbo cantar, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Cantar, tá no infinitivo, beleza? Vamos realizar aqui a conjugação dele. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Beleza? O que você notou enquanto eu estava realizando a conjugação? Que a raiz, ó, cante, permaneceu inalterada. A raiz do verbo, ó, cante. Pablo, como é que eu sei qual é a raiz do verbo? Você pega o verbo, por exemplo, cantar, tira a indicação da família conjugacional, ou seja, AR, ER, né, OR ou IR, tira isso. E o que sobrar você pensa como raiz, tá? Então, a raiz do verbo cantar permanece a mesma. Eu cantei, tu cantaste, eu cantar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Então, você tem aqui a raiz do verbo que fica inalterada ao longo da conjugação. Isso é aquilo que a gente vai chamar de verbo regular. Mesma coisa acontece, por exemplo, com o verbo vender ou com o verbo partir. Faz aí o seu teste, tá? Isso é um verbo regular. Ele não altera a sua raiz ao longo da conjugação. Aqui, ó, você tem de outro lado, aqui nós temos o chamado verbo irregular. Você pode pensar que, por ser irregular, ele não segue uma regra. E é justamente isso. Ele vai possuir alterações na sua raiz ao longo da conjugação. E aqui eu poderia citar para você o verbo dizer, tá? Pega aqui, ó, verbo dizer. E vamos à conjugação. No presente do indicativo, dizer, eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Agora olha que coisa louca, cara. Qual é a raiz do verbo dizer? Qual é a raiz? D, I, Z. Removi a família conjugacional, eu tenho D e Z. Agora, note que o D, o I e o Z estão em praticamente todas as formas, a não ser pela primeira forma, que você tem digo. Primeiro que é para você não conjugar da forma dizo, né, que ficaria uma coisa horrível. Então, o que é que acontece? Quando você tiver essa pequena alteração na raiz ao longo da conjugação, você tem o que nós vamos chamar de verbo irregular, porque ele destoa da regra.
Ele destoa da regra, que seria a regra dos verbos regulares. Agora, vamos pegar aqui o terceiro tipo de verbo, chamado de verbo anômalo. O que é um verbo anômalo, Pablo? Pensa, anômalo tem a ver com anormalidade. Ele está fora da normalidade, da realidade dos verbos. Enquanto você tem um regular que segue a regra, o irregular que muda só um pouquinho, o anômalo é o loucão, é o loucaço, tá? É aquele que tem profundas alterações na sua raiz ao longo da conjugação. Então você pode colocar aqui anômalo e coloca profundas alterações. Pablo, quero um exemplo de verbo anômalo. Vamos lá. Pega aqui o verbo ser e conjuga o verbo ser no presente do indicativo comigo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Para o presente do indicativo, eu tenho dois verbos do latim formando a realidade conjugacional do verbo ser, cedere e esse. Então, eu preciso misturar isso. E a raiz vai para o beleléu. Joga para o pretérito. Eu fui, eu era, eu serei, eu seria. Então percebe como a raiz não se preserva. O verbo ir, por exemplo, eu vou, a raiz também foi, né? Então, perceba como aí você tem um verbo anômalo, porque a sua estrutura conjugacional fica profundamente alterada. Não confunda o verbo anômalo com o verbo do tipo 4, que é o verbo defectivo. Cara, o que é defectivo? Você está pensando em defecar, mas não tem nada a ver. Defectivo é aquele que apresenta um defeito na conjugação. Como assim? Em determinadas circunstâncias, não é possível você conjugar. Não consegue conjugar. Ele simplesmente não apresenta algumas formas, tá? Vamos pegar o exemplo clássico, que é do verbo falir, tá? Vem aqui, ó. Falir. Joia? Tenta conjugar no presente do indicativo. Eu falo, não dá, porque é o verbo falar. Eu falho, também não dá, porque é o verbo falhar. Não dá. No presente do indicativo você não tem eu, tu, ele. Você tem nós falimos, vós falis. E não tem o resto. Isso é um verbo defectivo. Não apresenta a conjugação em determinadas formas. Mesma coisa o verbo colorir. Eu coloro? Claro que não sou. Se eu tiver o louro aqui do lado, no meu colo, tá? Não é eu coloro. Senão, no colorir também é defectivo. Ah, Pablo, mas ó, eu consigo, ó, eu fali. Mas é pretérito, cidadão. Eu estou dizendo que ele não apresenta para algumas formas. Nesse caso, forma do presente do indicativo. Não dá para conjugar o verbo defectivo nas suas formas em que há defectividade, certo? Em que ocorre essa defectividade. Depois do verbo defectivo, nós temos praticamente o seu contrário, que é o chamado verbo abundante. O verbo abundante é aquele que possui mais de uma forma, por isso abundante, né? Bastante. Então você tem um abundante conjugacional e você tem um abundante participial. O que é isso? Verbo abundante conjugacional. Na hora de conjugar, você possui mais de uma forma, tá? Veja um exemplo interessante aqui, ó. Vamos conjugar o verbo ir, tá? Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós. Ó, eu posso conjugar nós vamos no presente, tá? E posso dizer nós imos. Não é comum, mas tá certo. Vós ides ou vós is. Porra, virou verbo to be? Não.
tá? Aqui é a conjugação abundante. Mesma coisa o verbo haver. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, ou nós hemos. Vós haveis ou vós eis. Fechou? Isso é abundância conjugacional. E o que é a abundância participial? É o verbo que tem mais de uma forma para o particípio. Como assim? Vamos pegar lá o verbo acender. Tem acendido e aceso. Para o verbo enxugar, você tem enxugado e tem enxuto. Você pega o verbo pagar, você tem pagado e você tem pago. Alguns verbos não são abundantes. Por exemplo, abrir, só tem aberto. Não vai falar abrido. É escrever, é só escrito, não escrevido. Beleza? Isso é um verbo abundante. Então, na classificação, relembra comigo. Nós temos o quê? Só para que você possa relembrar aí. Verbo regular, irregular, anômalo, defectivo e abundante. Se você quiser aprender mais, é só fazer inscrição no canal e fazer a sua matrícula no método Jamilk também. Clicar aqui embaixo, www.pablojamilk.com.br, meter a cara nos estudos para aprender língua portuguesa de verdade, sem trololós, sem dancinha, entendeu? Para aprender de verdade, sem enrolação. Clica ali, vai para o método Jamilk, faça agora a inscrição, você vai sair desse vídeo e já vai com desconto. Fechou? Outra coisa importante, aqui na descrição, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, meu canal de filosofia, que é o Filosofia Sem Mistérios, beleza? Muito bem, espero que você tenha curtido, deixe um comentário, deixe o like, faça a inscrição no canal e inscreva. Pablo, quero uma aula sobre... E escreva aí o assunto para eu gravar a próxima aula para você. Grande abraço, até o próximo vídeo. Força, guerreiro!